As decisões informadas começam aqui. Apoie o jornalismo independente e garanta acesso aos artigos de opinião exclusiva. A verdade não tem preço, mas as notícias que dão forma aos seus hábitos de leitura, sim. Agora, com 20€ de desconto. Assine em observador.pt. Começa agora mais uma comissão de inquérito das Manhãs 360. Hoje é nosso convidado o social-democrata, o Carneiro. Bom dia, bem-vindo, vem cheio de notas. Bom dia. Muito bom dia. Cheio de cábulas. Preparou-se bem para essa comissão de inquérito. Vamos ver. Bem preparado. Vamos ver. É um homem do Norte, natural do Norte, Porto. exatamente. Então vamos lá ver se está aí nas suas notas. Vamos ver como é que andam os seus conhecimentos sobre o património da cidade. Em que ano foi construído o antigo Palácio de Cristal? Boa pergunta. Antes de mais, muito bom dia. Bom dia. Cumprimentar-vos e cumprimentar quem está a ouvir. Bom dia. Portanto, Palácio de Cristal, não sei, eu acho que isso deve ter para aí, sei lá, 50, 60 anos, Tem um bocadinho um mais. bocadinho mais. Sim. Então, 80 anos. Se calhar é melhor pedir ajuda. Pedir ajuda. Então vou pedir a ajuda do Vamos povo. lá. Começamos bem, exatamente. 1865, 1950 ou 1975? Portanto, podia repetir? 1865, 1950 ou 1975? 1950? Antes? Eu vou dizer outra vez, 1865, Talvez 1950 ou talvez 1975? a 18 de setembro. A primeira? A primeira. Ok. Ainda não havia automóveis. Pois não, depois passou então o pavilhão dos desportos, hoje o pavilhão Rosa Mota, isto desde mas- 1951. Mas na versão do edifício atual? Sim, Sim. no pavilhão, estou a falar do Palácio de Cristal, O não o edifício. atual. O atual passou. ok. Estava a pensar no Estava Rosa a Mota. pensar no Rosa Mota. É isso, seria 1951, tinha Ok, razão. Pronto, ok. então vamos considerar os dois pontos, Ok. porque interpretou mal a pergunta. Rosa Mota, que é uma referência do desporto em Portugal, porquê é que não temos Rosas Motas na vida política atual? Eu acho que temos algumas. Nós temos algumas senhoras que hoje estão na atividade política e com um papel muito destacado. Como por exemplo? A líder da bancada do Partido Socialista, Alexandra Leitão, tem um grande relevo na vida interna do Partido Socialista e no Parlamento, por exemplo, é um exemplo. Na bancada do PSD, por exemplo, temos ilustres vice-presidentes da bancada como a senhora deputada Isaura Moraes, Regina Bastos, que também, não só no passado, como autarcas, por exemplo, Isaura Moraes foi Presidente de Câmara, ou a Regina Bastos, que foi Eurodeputada, também têm tido um percurso, enfim, relevante na vida interna do partido e do país. Mas há um teto de vidro na política para as mulheres. Elas não conseguem ser, e já me vai dizer, Manuela Ferreira Leite foi líder do PSD, mas é difícil serem líderes de partidos. Há algumas ministras, há menos agora do que já tivemos. Há uma barreira para as mulheres terem um papel ativo e decisivo na vida política nacional. Eu não conheço barreiras formais ou Pois escritas. não, essas não existem. Essas seguramente que não existem. Agora, o que eu posso dizer é o seguinte. Portanto, na vida interna do PSD nós temos várias mulheres destacadas e nos outros partidos idem aspas, não é? Por exemplo, a Iniciativa Liberal tem uma líder da bancada que também é uma mulher. Agora, quer no que diz respeito às mulheres, quer no que diz respeito aos homens, a ascensão na vida dos partidos nem sempre é fácil. Depende da forma como entram nos partidos, da sua entrega aos partidos, da sua disponibilidade e depois também por força, muitas das vezes, das circunstâncias. Eu dou-lhe um exemplo que não tem que ver com a distinção entre homens e mulheres. A minha entrada na vida política ativa no PSD foi altamente improvável. Portanto, eu não tinha uma participação no partido ligada à pertença a concelhias ou distritais, etc., que permitisse uma ascensão no partido, mas ela aconteceu. E, portanto, eu acho que também no caso das mulheres, muitas das vezes, por força de circunstâncias várias, esse caminho, essa ascensão, é mais facilitada ou mais dificultada. Mas isso é um bocadinho transversal. Agora, nós temos feito um esforço, por exemplo, no que diz respeito às revisões das leis eleitorais, por causa do sistema de cotas, para que haja mais mulheres nas listas, e essa percentagem até foi alterada, ela subiu, salvo erro, para cerca de 40%, era 30 ou 33%, e subiu para 40%, precisamente para promover isso. Agora, há um caminho que ainda deve ser feito, acho que isso é reconhecido por todos, e nós devemos incentivar e motivar
continuar esse caminho, porque eu também tenho uma certeza, o enriquecimento que as mulheres trazem à vida política é notório e relevante. E por falar em relevância, alguma das mulheres que referiu há pouco tem perfil para ser uma boa candidata presidencial? Eu acho que estas mulheres que eu referi ainda há pouco estão demasiado comprometidas com o projeto político que abraçaram recentemente, não é? Recentemente, ou pelo menos nesta legislatura. E, portanto, não tendo nunca ouvido de nenhuma delas uma disponibilidade para abraçar outros projetos, seria abusivo da minha parte que eu agora me intrometesse naquilo que é a vontade delas. Mas teria um perfil para isso? São pessoas determinadas, são pessoas convictas, conscientes daquilo que são, enfim, o seu pensamento, as suas convicções e, portanto, tendo em conta que para a Presidência da República qualquer português se pode candidatar desde que tenha pelo menos 35 anos, certamente que elas, mas muitas outras mulheres teriam esse perfil. Muito Estamos bem, em frente de seguimos dois pontos, não é? Sim. Muito bem, vamos lá ver esta. Começa hoje a ser pago aquele suplemento extraordinário a pensionistas, até 200 euros. A pergunta é, quanto é que custa esta medida ao Orçamento de Estado? Vamos arredondar aqui às centenas de milhões. Sim, anda nos 400 milhões de euros. Certíssimo. São 422 Sim. milhões, segundo as contas do próprio Conselho de Ministros. O Carneiro, pensionistas, professores, forças de segurança, profissionais de saúde, rendimentos mais baixos de IRS, isto são tudo segmentos da população que, de alguma forma, são beneficiados agora com medidas tomadas por este Governo. A pergunta é se o Governo anda a preparar eleições. O esforço que os portugueses, e eu acho que inclusivamente, provavelmente muitos portugueses já estão cansados das negociações e tudo isto a que tem assistido publicamente, mas o esforço que o Governo tem empenhado neste processo negocial para a aprovação do Orçamento de Estado para 2025 demonstra precisamente o oposto, ou seja, há uma grande preocupação de evitar uma crise política em Portugal e que seja possível viabilizar um orçamento que é relevante para todos os portugueses e para Portugal. Portanto, essas questões que referiu, por exemplo, a questão dos professores, das forças de segurança, mas acrescentaria os oficiais de justiça, os enfermeiros, enfim, os guardas prisionais, são segmentos da administração pública, enfim, profissionais, que estavam completamente esquecidos pelo governo do Partido Socialista. Repare, há quantos anos é que os professores vinham na luta da recuperação do tempo de serviço? E o governo do Partido Socialista tinha as condições financeiras, o país tinha as condições financeiras para poder devolver esse tempo de serviço. É sustentável a médio e longo prazo. Nós estamos numa fase de ciclo económico de crescimento. Se o ciclo virar, e há de virar, mais tarde ou mais cedo, isto é sustentável? Todas as medidas que o Governo tem tomado, elas são sustentáveis e por isso é que as tomaram. E além de as ter tomado, elas mereceram também um amplo consenso do Parlamento. Eu não conheço, muitas das vezes podem não elogiar os outros partidos da oposição termos chegado a acordo com esses profissionais, mas também não criticam e, portanto, e muitas das vezes dizem... Mas quando o Governo está a abrir os cordões à Bolsa e por exemplo, a distribuir dinheiro pelo eleitorado, os outros partidos obviamente também não querem ficar fora da fotografia. Em relação a esta questão do suplemento extraordinário aos pensionistas, o PSD, o Governo, não está a fazer aquilo que acusava António Costa de fazer, que era distribuir algumas migalhas, está a apostar naquilo que Luís Montenegro dizia ainda antes das eleições, de fazer as pazes com os pensionistas. Sabe que a questão dos pensionistas é uma questão muito sensível. E é sensível porquê? Porque nós temos pensionistas em Portugal, por exemplo, têm pensões de 300 euros, 400 euros. Tendo em conta o custo de vida que hoje temos no país, eu pergunto-me como é que estas pessoas vivem. E, portanto, o facto de o país e este governo ter feito um esforço de dar um complemento extraordinário que, ao mesmo tempo, não onera as gerações futuras, porque nós não sabemos precisamente como é que o país vai estar daqui a uns anos, é uma medida equilibrada. Claro, provavelmente, tendo em conta que já passou algum tempo, muitas pessoas esqueceram-se que o Partido Socialista tentou cortar 1.000 milhões de euros nas pensões
dos nossos pensionistas. E aí era um corte permanente. E depois, por força da pressão da oposição, recuaram e, portanto, repuseram a situação tal qual ela deveria acontecer com a aplicação da lei que atualiza as pensões. Agora, o Sr. Primeiro-Ministro disse uma coisa que eu acho que é muito importante. Nós este ano damos este complemento extraordinário e vamos avaliar nos próximos anos, inclusive isso foi escrito numa das contrapropostas apresentadas ao Partido Socialista, sempre que houver condições para fazer este aumento extraordinário, ou um aumento extraordinário que seja equilibrado e que não onere as gerações futuras para lá daquilo que o país pode, nós não podemos deixar de o fazer. Porque, repare, nós tínhamos pensionistas que não tinham dinheiro para comprar os medicamentos e, portanto, aumentamos o complemento solidário para idosos e isentamos na íntegra 100% a compra desses medicamentos para quem é beneficiário do complemento solidário para idosos. No que diz respeito às pensões, até um determinado limite, e estamos a falar de limites relativamente baixos, também temos que fazer esta justiça precisamente porque é aquela classe de pessoas que já não estando na vida ativa, não tem a capacidade ou a disponibilidade ou a possibilidade, acho que o termo melhor é possibilidade, de poder ir trabalhar para complementar a sua pensão se ela é muito baixa. E, portanto, é uma questão de justiça para com essas pessoas. É a justiça social. Vamos avançar para a terceira pergunta. Vamos continuar aqui, se calhar, no mesmo âmbito, com os bombeiros sapadores, que ontem deram um prazo ao Governo para responder às reivindicações, aquelas que os levaram, de resto, a protestar na semana passada em frente à Assembleia da República. Qual é esse prazo que os bombeiros sapadores deram ao Governo? Até quando é que vão aguardar por uma solução? Essa pergunta é difícil. Foi ontem que eles... Eu atrever-me a dizer que até dia 10 de outubro a entrega do orçamento, não sei, provavelmente é um bocadinho mais. Não quero ajuda? Mas posso pedir a ajuda do público. Então vamos lá. Pode ser até ao final da semana, até ao final do mês ou até ao final do ano? Até ao final do ano. Não. É até ao final do mês. É até ao final do mês. Mas isto é aqui um bocadinho no seguimento do que estávamos a dizer. O Governo, com esta ideia da justiça social e de repor salários a quem ganhava pouco, não está a abrir uma caixa de Pandora muito difícil de fechar? Quando diz uma caixa de Pandora, com medo que outras classes profissionais e outras pessoas que estão em situações difíceis. Bom, eu acho que o esforço que o Governo tem feito é para resolver situações que eram absolutamente clamorosas. Isso não significa, no entanto, que não haja situações também que o Governo deve olhar e, aliás, o Governo está a fazê-lo. Portanto, por exemplo, no que diz respeito ao setor da saúde, revisão de carreiras e mesmo nas forças de segurança, a disponibilidade do Governo, que já foi anunciada publicamente, para continuar a olhar para este tema e ver como é que nós podemos lidar com estas situações. Agora, é importante também distinguir o que é que caracterizava as situações que foram sendo resolvidas e os prejuízos que elas causavam à sociedade portuguesa. Repare, quando nós temos uma escola pública, os professores que estavam esquecidos, o tempo de serviço que não era recuperado pelo Partido Socialista, portanto, a instabilidade que isto trazia à escola pública, a desmotivação dos profissionais, justifica naturalmente que estas pessoas... Os bombeiros sapadores que fizeram em frente à Assembleia não são urgentes, não têm esta urgência social. Eu, enfim, reconheço que o trabalho dos bombeiros sapadores é muito relevante, embora muitas das vezes as pessoas só se lembrem deles no verão, que é quando o problema acontece, mas eu não tenho dúvidas de que o Governo estará a olhar para essa situação. Eu julgo que, inclusivamente, uma das questões relevantes nessa matéria é o estatuto dos bombeiros, que o Governo está a trabalhar nele, tanto quanto sei, e, portanto, devemos aguardar para até ver quais são as soluções. Até ao final do mês, eventualmente. Enfim, eu acredito que com o bom senso de todas as partes seja possível também aí encontrarmos um equilíbrio. Muito bem, 7 pontos, não é? 7 pontos. Vamos seguir em frente. O Carneiro é licenciado em Economia e em Direito, se não erramos. Parabéns, porque de facto... A Wikipédia e não só. Exatamente. Confirma. Vamos a uma dessas matérias, a Economia, e a pergunta é esta. Que economista imortalizou no manual académico aquele dilema entre canhões e manteiga, para ilustrar o problema de conflito das escolhas em Economia? Boa pergunta. Mas lembra-se do dilema. Vamos construir canhões ou produzir manteiga? Vamos construir canhões. É o autor do manual de calhamaço de Economia, que quase toda a gente... Será o Samuelson?
Será assim se ter o Samuelson. É o Paulo Samuelson. Tenho essa edição, embora devo dizer que não é o melhor livro para estudar economia, ou pelo menos introdução à economia. Embora... Qual é o melhor, então? Eu escolheria vários, por exemplo, na macroeconomia temos o Burda, que foi um dos livros em inglês que na altura utilizei, era optativo, mas é muito mais interessante que o Paulo Samuelson e entra numa linguagem muito mais simples em questões muito complexas. Sim, o Samuelson é uma praga. É quase a enciclopédia, não é? É verdade. Ali, de facto, já vem na 15ª ou 16ª E tem um edição. preço, enfim, que eu não sei se também não é compatível. proibitivo. Exato, também é preciso fazer uma escolha. Mas sobre o dilema de fazer escolhas, o Carneiro, estamos aqui perante manter o IRC como está ou ir para eleições? Hoje o Primeiro-Ministro vai, enfim, dar uma entrevista, como é sabido, e portanto nós devemos aguardar com serenidade essa entrevista. É aí que ele vai anunciar o que vai fazer? Eu não sei o que o Sr. Primeiro-Ministro vai dizer nessa entrevista, enfim, se soubesse isso... provavelmente seria ou um homem muito mais feliz ou um homem muito mais depressivo em função daquilo que eu visse ou que soubesse sobre essa entrevista. Mas, tendo em conta que essa entrevista vai acontecer, nós devemos aguardar com serenidade. Agora, eu sei que o Governo está a fazer um esforço tremendo e devo aqui destacar que o avanço que nós fizemos da aproximação ao Partido Socialista, por exemplo, no IRS jovem, é brutal. E esse avanço não foi reconhecido pelo Partido Socialista suficientemente, porque, reparem, quando o Partido Socialista diz, por um lado, que reconhece esse avanço, mas logo a seguir diz que a AD tinha uma medida profundamente errada, nós conseguimos que eles recuassem, eu ouvi, por exemplo, Alexandra Leitão dizer isso, conseguimos que eles recuassem e que eliminassem esta medida que era altamente danosa. Eu pergunto-me, como é que alguém de bom senso, com serenidade, pode entrar num processo negocial e estar à primeira oportunidade em que uma das partes cede no sentido de se aproximar da outra, que foi o que aconteceu com a AD, a AD aproximou-se do PS, a resposta que tem do outro lado é um conjunto de pedras e calhaus que lhe é tirado. E desculpem a expressão. Portanto, eu acho que nós devemos ser muito ponderados. Aliás, eu acho que todos os portugueses já estão cansadíssimos de toda esta questão da negociação do Orçamento de Estado e eu, preferencialmente, gostaria de ver que ela ocorresse em portas fechadas, sem termos... a imprensa a fotografar à entrada e à saída. Mas foi esse e a método fazer escolhido pelos protagonistas. Pois, aquilo que está a acontecer, eu já vi esta história no IRS, e eu no IRS, quando foi a redução do IRS recente, estive envolvido nessas negociações, enfim, muito ativamente, e aquilo que eu vi era, nós, à medida que íamos negociando com o PS, ora, eles logo faziam uma conferência de imprensa e comunicavam logo à imprensa. Nós temos que responder, isso é inevitável. A ideia que está em cima da mesa é que há aqui uma diferença de 1 ponto percentual de IRC entre baixar ou não baixar. Acha que o Governo, para viabilizar o orçamento, deve mesmo ceder aí e prescindir, pelo menos em 2025, da descida do IRC? Aquilo que eu sei é que nós estamos a negociar o orçamento para 2025 e aquilo que está no documento do Partido Socialista, que foi apresentado publicamente e ao Governo, é que limita ou condiciona a possibilidade de o Governo sequer equacionar uma redução de IRC para lá de 2025, em 26, 27, 28, no espaço da legislatura. Ora, não é razoável que, estando nós a negociar o Orçamento de Estado para 2025, o Partido Socialista queira nos vir impor um freio e correntes que vão para lá de 2025 sem simultaneamente dizer que também quer viabilizar esses orçamentos. Ora, nós não pedimos à data 2 que o Partido Socialista equacionasse viabilizar o orçamento de 26, 27 e 28, porque não é isso que está a ser discutido. O que está a ser discutido é 2025. Portanto, o Partido Socialista não pode querer ir para lá disso. E, portanto, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto, e que nós temos dito desde há muito, é nós não podemos abandonar o programa económico e o programa de governo que foi validado, digamos assim, pela Assembleia da República ao não ser aprovada a moção de rejeição desse programa. Vamos passar à última pergunta. Pontos, não é? 12. Até agora. Íamos no segundo ponto, mas agora vamos para tentar chegar aos 17 pontos. E a pergunta é de história do PSD. Quem era o presidente do grupo parlamentar do PSD em 1985? Isso é assim uma data muito precisa. É muito precisa. 1985. E 5, a data do primeiro governo de Cavaco Silva, que era o presidente do grupo parlamentar na altura.
Posso-lhe dar as famosas hipóteses. Então, as famosas hipóteses. Vamos lá, então. Luís Marques Mendes, António Capucho ou José Pacheco Pereira? António Capucho. António Capucho. O PSD está a tentar repetir a história, aquilo que se passou em 1985, 85 ou 87? Com esta questão da negociação de forçar, na altura não foi uma crise criada, mas foi aproveitada pelo PSD para ir novamente às urnas, a disputar eleições e tentar reforçar, porque se apresentar como vítima da oposição, as probabilidades de ganhar são maiores. Que é como quem diz, pedir aos portugueses que deixem o governo trabalhar, não é? Sabem que eu passei também pela Secretaria-Geral do partido no passado recente e sei muito bem o que é organizar uma campanha eleitoral e os custos que isso tem para a vida do país também, porque num momento de campanha eleitoral o Parlamento fica bloqueado e o Governo, enfim, também entra em gestão e, enfim, com os custos que isso tem para a execução do PRR, entre outras coisas, eu posso-vos garantir que este Governo não está minimamente interessado em ir para eleições. Está interessado sim em inviabilizar o Orçamento de Estado. E eu sei isso por duas razões. Primeiro, porque tenho vivido tudo isto internamente, com acesso à informação que imagino que compreenderão, que é informação muito atualizada, não é? Muito diária, e em discurso direto, e por outro lado porque sei muito bem o que é que isso significa para o país, para o partido em termos organizativos. Portanto, mas governar nestas condições, quer dizer, praticamente sem alternativa, viram-se para o PS, as negociações são difíceis, não põem a hipótese de negociar com o Chega. Isto é viável durante muito mais tempo? O Governo, quando iniciou estas negociações, no final de julho, fez-lo com todos os partidos. Portanto, não excluiu ninguém no início. Houve partidos que se auto-excluíram. Por exemplo, lembro, os primeiros foram o Bloco de Esquerda e o PCP, puseram-se logo fora da questão. Não deixa de ser interessante que foram à reunião para obter informação que não era habitual o Governo dar naquela data, dava muito mais tarde, mas disseram logo que iam votar contra o orçamento e tem impressionado imenso, como sabem, o Partido Socialista a votar contra o orçamento, esses dois partidos. O Chega, aquilo que nós temos visto é que hoje diz uma coisa, amanhã diz outra, hoje vai fazer uma reunião do grupo parlamentar, não sei se é uma reunião, enfim, para vir a ser um partido mais responsável ou se é mais um ato de encenação, temos que aguardar os próximos episódios para tentar perceber, mas de facto o partido com quem nós estamos a negociar é o Partido Socialista, essa negociação é genuína do nosso lado, espero que do lado do Partido Socialista também o seja, que eles não queiram ir para eleições. Às vezes, enfim, assistimos a coisas que seriam evitáveis ou escusadas, não é? O Carneiro, 14 pontos. Muito obrigado. Quando já não vai não é mau. Fica dispensado. Obrigada a nós por ter aceitado o convite para vir à Comissão de Inquérito. Um bom dia para si. Muito obrigado. Bom dia a todos.